né? Mas a coisa começa a se desenhar de forma diferente a partir do século IX, né? Com a chegada, né, do grupo, de um dos grupos, melhor dizendo, de vikings, né, da região norte da Europa, os varengues, né, que eram comerciantes, sobretudo, né, comercializavam mel, né, âmbar, né, e eram navegadores por excelência, tanto é que eles eram conhecidos como os remadores, e que esses povos eslavos, né, chamavam de Rus, que na linguagem local quer dizer justamente remadores, né? Então, a chegada dos varengues, né, que buscavam um caminho até Constantinopla, né, na região sudeste da Europa, Constantinopla, a segunda Roma, né, a cidade comercial mais importante do leste europeu, a cidade que vivia ali no contato cultural direto com a Ásia, né? Então, uma cidade, né, efervescente, uma cidade de grande circulação de pessoas, era o objetivo dos varengues. Eles queriam comercializar ali. Então, passando pelo leste europeu e tendo contato com esses povos eslavos, eles começam a criar, né, pequenos núcleos urbanos, né? Então a gente percebe que, né, muitos núcleos urbanos que vão surgindo na história da humanidade têm essa relação direta com o comércio. Na região não foi diferente, né? Então, no século IX, né, alguns núcleos surgem onde hoje seria a Rússia, a Belarus, a Ucrânia, a Geórgia, começam a surgir esses núcleos em direção até a Constantinopla. E no século IX, especificamente, né, uma liderança, né, desse povo varengue, chamado Rurik, ele, né, começa então a centralizar o poder na região, criando núcleos urbanos mais fortes, inclusive criando uma capital para a região, chamada de Novgorod, que ficava mais ao norte, né, dessa área do leste europeu, ali próximo do Mar Báltico, próximo da São Petersburgo, que se torna a capital mais adiante do Império Russo. Então, ele vai ser o primeiro governante, né, desse povo russo, né? Então, ele vai ser o primeiro governante russo. E a coisa é tão interessante que, né, todos os monarcas russos até o século XVI são descendentes direto de Rurik. Só que Rurik morreu, né, e quando ele morre, assume o poder o seu cunhado chamado Oleg. Oleg, né, ele percebe que Novgorod ficava muito distante do projeto inicial de chegar a Constantinopla, e ele acaba tendo acesso a uma pequena aldeia, né, que ficava às margens do rio de Dnieper, a aldeia de Kiev. E ali ele percebe que seria o local ideal para a criação da nova capital. Então, Kiev se torna a primeira capital desse novo Império Russo, né? E isso vai fazer com que a chamada Rússia de Kiev ela ocorra do século IX até o século XIII, né, bombando, né? E durante esse período, inúmeras tentativas de conquistar Constantinopla foi acontecendo, sem sucesso, né? Constantinopla era uma cidade muito forte, Constantinopla era uma cidade muito poderosa, né? Em contrapartida, e aí que é muito interessante nessa relação entre dominador e dominado, né, que muitas vezes, né, o dominador ele acaba recebendo, né, as influências culturais do dominado, né? Isso aconteceu entre romanos e gregos, por exemplo. Isso acontece
também entre Constantinopla e a Rússia de Kiev.